Ok, vamos lá. Tentar desmistificar um ponto importante hoje. A gente vai focar nossa análise num projeto de lei complementar, talvez um pouco na sombra de outros debates da reforma tributária, mas olha, ele é crucial. É o PLP 108 de 2024. Porque assim, muito se falou da Lei Complementar 214, né? Aquela do PLP 68, que trouxe os detalhes do IBS, da CBS, do imposto seletivo. Essa aí levou quase toda a atenção. Mas esse PLP 108, que cuida da administração tributária e cria o comitê gestor do IBS, nossa, ele é igualmente vital. E tem um detalhe importante. Ele já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, está ali na beirinha da sanção presidencial, quer dizer, está quase virando lei e vai mexer direto com a vida das empresas, dos contadores. Exatamente. E o ponto central, eu acho, é que ele não define só como o fisco vai funcionar. Não é só isso. Ele está redesenhando a própria governança do IBS. Sabe? E estabelecendo as regras de conformidade e, claro, o que acontece se você não seguir as regras. O fascinante aqui para mim é ver como essa estrutura foi pensada para centralizar e dar muita autonomia para a gestão desse imposto novo. Para a gente entender isso bem a fundo, a nossa fonte hoje são os trechos de uma análise super detalhada. Foi uma super live do professor Felipe Guerra. Ele é especialista no assunto, acompanhou tudo de perto lá no Congresso. A nossa missão aqui é pescar os pontos-chave do PLP 108, entender o papel e o poder desse comitê gestor e, bom, encarar a parte que o professor Guerra chama de linguagem da dor, as penalidades novas. E são pesadas. Ele até tem uma frase que marca, né? Diz que na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor. Pelo jeito, o PLP 108 está apostando bastante na dor para garantir que todo mundo ande na linha. Vamos começar então pelo que a gente pode chamar de, o coração operacional do novo imposto de estados e municípios. O Comitê Gestor do IBS. Por que ele é tão central assim? Bom, o IBS junta o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Hoje, quem fiscaliza, quem administra isso, são milhares de municípios, 27 estados e o DF. É tudo pulverizado. O comitê vem para centralizar. E a criação dele tem base na Constituição mesmo, tá? Veio com a emenda 132. O artigo 156A da Constituição fala do IBS, né? Imposto de competência compartilhada entre estados, DF e municípios. Mas aí vem o artigo 156B, e ele é muito claro, taxativo. Essa competência só pode ser exercida exclusivamente pelo comitê gestor. Não tem brecha, sabe? Para estado ou município agir por fora na administração do IBS. É uma ruptura mesmo com o modelo que a gente tem hoje. E a própria Constituição já adianta as funções administrativas principais desse comitê. Está lá no 156B. Editar o regulamento único do IBS, imagina o tamanho dessa tarefa. Uniformizar a interpretação da lei, arrecadar o imposto, compensar, distribuir a grana entre os entes e também decidir o contencioso administrativo, aquelas brigas entre fisco e contribuinte na esfera administrativa, sabe? E aqui a coisa fica realmente interessante. A gente precisa fazer uma distinção importante. Já existe um comitê gestor, digamos, temporário. Ele está previsto lá na Lei Complementar 214, artigo 480, funciona até o fim de 2025. Serve para começar os trabalhos, receber verba, preparar o terreno, essas coisas. Mas o comitê gestor definitivo, com poder total, estrutura permanente, esse é o que está no PLP 108, que a gente está olhando agora. Exatamente. O artigo 1º do PLP 108 institui esse comitê definitivo. E a definição dele na lei é a chave de tudo. Diz que é uma entidade pública de regime especial com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. E o ponto que salta aos olhos está escrito lá: caracterizado pela ausência de vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. Uau! Essa autonomia toda chama muito a atenção. Qual seria a lógica, assim, de criar um órgão tão independente, quase um quarto poder tributário, desconectado das estruturas dos estados e municípios?
Não tem um risco aí de criar um superórgão, talvez, meio distante da realidade local? É uma preocupação válida, sim. Mas a intenção do legislador parece ter sido bem clara, né? A ideia é blindar a administração do IBS de, digamos, pressões políticas fragmentadas. São mais de 5.500 municípios, 27 unidades da federação. O objetivo é garantir uma gestão técnica, unificada, eficiente, evitar que briga local ou regional trave a arrecadação ou crie insegurança jurídica, com cada um interpretando a lei de um jeito. Busca-se padronização, agilidade, coisas que o modelo pulverizado de hoje muitas vezes não entrega. A autonomia seria para garantir essa unidade. E essa autonomia toda se reflete nas competências que o PLP 108 dá para ele, lá no artigo 2º. São muitas. Além do que já está na Constituição, o Comitê Definitivo vai ter que harmonizar as normas do IBS com as da CBS, que é federal. Vai ter que compartilhar dados com a Receita, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, gerenciar um sistema único de registro de fiscalizações, definir regimes especiais e o mais impactante, na minha opinião, ele vai ter competência para fiscalizar, lançar o tributo, cobrar judicial e extrajudicialmente por meio de convênios e até inscrever em dívida ativa tudo do IBS. Na prática, ele meio que absorve o coração das funções das secretarias de Fazenda e Finanças, dos estados e municípios, e das procuradorias também, mas só no que diz respeito ao IBS. Entendi. Fica bem claro, então, que entender o comitê gestor é o passo número 1. Ele não é só um repassador de dinheiro. É ele quem vai ditar as regras do jogo do IBS, interpretar a lei, fiscalizar para valer e julgar as disputas administrativas. É muito poder concentrado numa entidade só. E um órgão com tanto poder assim, claro, precisa de mecanismos fortes para fazer cumprir as regras, né? O que nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa. Exato. Saímos da estrutura de poder e entramos na tal linguagem da dor, como disse o professor Guerra. Vamos focar agora nas infrações e penalidades. Elas estão detalhadas a partir do artigo 341 do PLP 108. Se o comitê gestor define as regras, aqui a gente vê o que acontece com quem não segue. O professor Guerra até fala que conhecer esses riscos não é para ficar pessimista, é para ser previdente, para evitar o que ele chama de o tributo mais caro do Brasil, que é aquele pago por desconhecimento ou por erro mesmo. O conceito de infração, ali no artigo 341, é bem amplo. Está alinhado com o Código Tributário Nacional, o CTN. É qualquer ação ou omissão, mesmo que você não tenha tido a intenção, ou seja, culposa, que viole uma obrigação tributária. Pode ser a obrigação principal, que é pagar o imposto, ou uma acessória, emitir nota, prestar informação, manter cadastro atualizado, enfim. E para medir o tamanho das multas, o PLP 108 cria, lá no artigo 341C, a Unidade Padrão Fiscal, a famosa UPF. O valor de referência inicial é de R$ 200 e vai ser corrigido todo ano pelo IPCA. A ideia de criar essa unidade é clara, né? Padronizar as multas do IBS no país todo e garantir que elas não percam valor com a inflação. Assim, uma multa de, 10 UPFs sempre vai ter um peso parecido na economia, começando em R$ 2.000. Vamos então para alguns exemplos práticos dessas multas. Estão lá no artigo 341G, só para a gente sentir o impacto no bolso. Infrações que podem parecer pequenas, mas têm um custo definido. Não fazer o cadastro fiscal, ou não manter ele atualizado, ou o domicílio tributário principal. A multa de 10 UPFs, ou seja, R$ 2.000. E olha essa aqui, que pode pegar muita empresa de surpresa. Não comunicar para a administração tributária a venda do estabelecimento, o fim das atividades, ou até a paralisação temporária das atividades. A multa é a mesma, 10 UPFs, R$ 2.000. Aquela empresa que ficou sem movimento uns meses e esqueceu de avisar formalmente, pode ter uma surpresa bem desagradável lá na frente. Agora, entrando em infrações mais ligadas a controle, tecnologia, instalar ou manter um software que permita esconder ou reduzir tributo ou que possibilite emitir documento fiscal com valor errado.
A multa aqui é bem pesada. 100 UEPFs ou R$20 mil por equipamento. O exemplo que o professor Guerra deu é forte. Um supermercado com 20 caixas usando um software irregular. A conta, 20 vezes R$20 mil, dá R$400 mil de multa. 400 mil, nossa. É quase R$500 mil. Um valor que pode quebrar um negócio, né? Isso mostra como escolher e configurar direitinho o software fiscal vai ser, nossa, absolutamente crítico nesse novo cenário. E para quem desenvolve ou vende esse tipo de software fraudulento, a multa é maior ainda. Responsabilidade ainda maior, sim. Para quem desenvolve, vende ou fornece esse software irregular, a multa sobe para 150 UPFs, R$30 mil, e também é por equipamento onde o software foi instalado. A lei está claramente tentando cortar o mal pela raiz, né? Não só punir quem usa, mas quem cria e distribui essas ferramentas. A dureza da multa mostra a intenção de, desincentivar forte qualquer tipo de fraude ou manipulação de dado fiscal. Outra coisa que acontece muito na prática, a questão da numeração dos documentos fiscais. Deixar de comunicar inutilização de números que não foram usados, pulou a sequência, ou comunicar fora do prazo. A multa parece pequena, um UPF, R$200, mas atenção, é por número. O exemplo do professor foi ótimo. Uma empresa que, ao trocar de sistema, pulou da nota 100 para a nota 1000. Esqueceu de inutilizar 899 números, do 101 ao 999. A multa, 899 vezes R$200. Quase R$180 mil. Um descuido de processo que custa uma fortuna. E aí a gente chega nas infrações ligadas diretamente às operações do dia a dia. Fazer compra, venda, transporte ou tomar serviços sem a nota fiscal correspondente. Multa de 100% do valor do tributo de referência. E aqui esse conceito de tributo de referência é super importante. Precisa ficar bem claro. Explica melhor isso. Como funciona na prática? Esse tributo de referência. Olha, tributo de referência significa que a multa não é calculada sobre o imposto que seria realmente devido naquela operação específica, porque aquela operação podia ser isenta, né? Ou ter uma alíquota reduzida, como em alguns alimentos da cesta básica. Não, a base de cálculo da multa é o imposto que seria devido se a operação fosse tributada pela alíquota padrão do IBS-CBS, que a gente estima hoje que vai ficar ali perto dos 27%. Então, mesmo que você venda um produto isento, se não emitir a nota, a multa pode ser de 27% do valor da operação. É um jeito de punir a falta do documento, não importa o benefício fiscal da operação em si. Ah, entendi. Nossa, isso torna a falta de documento fiscal extremamente arriscada, mesmo se a operação for desonerada. Pesado. E que mais tem nesse capítulo de documentação? Tem a emissão ou uso de documento fiscal considerado inidôneo, ou seja, inválido. A multa é de 66% do valor de referência. O professor Guerra contou um caso real disso. Uma empresa que, por erro na configuração do software, ficou meses emitindo nota em ambiente de homologação, de teste, achando que estava valendo, imagina. Todas as operações ficaram irregulares, sujeitas a essa multa enorme sobre o tributo de referência. Nossa, que perigo! E mais? Falsificar, adulterar, extraviar ou inutilizar documento fiscal. Aí a multa é mais grave, 100% do valor de referência. Se apropriar de crédito do imposto indevidamente ou deixar de estornar o crédito quando era obrigado, 66% do valor de referência. E simplesmente deixar de emitir o documento fiscal quando era obrigado, 100% do valor de referência. O recado é muito claro. A documentação fiscal tem que ser impecável. E tem um último ponto sobre documentos que deu muito o que falar, gerou muita dúvida, até fake news, o cancelamento de nota fiscal. Está lá no artigo 341G, as linhas FA e B. É muito importante esclarecer isso. Não é todo cancelamento que vai gerar multa. Não é assim. A multa de 33% sobre o valor de referência só se aplica em duas situações bem específicas. Quais são essas situações?
Isso é importante mesmo, porque cancelar a nota por erro ou porque a venda não aconteceu é comum, né? A primeira situação é se o cancelamento acontecer depois que o fato gerador ocorreu. Por exemplo, no caso de mercadoria. Cancelar a nota depois que o produto já saiu para entrega, já começou a circular. Isso, na verdade, já é irregular hoje em dia. A novidade é ter uma multa explícita e bem salgada para essa prática. A segunda situação é se o cancelamento ocorrer depois do prazo legal que a legislação permitir. Hoje, para a NFE, o prazo padrão costuma ser 24 horas, mas tem regras para cancelar fora desse prazo, o cancelamento extemporâneo. Se o contribuinte perder esses prazos que a legislação do IBS definir, aí sim ele vai estar sujeito à multa de 33%. Ah, então, peraí. Se a venda não rolou ou teve um erro na emissão e eu cancelar dentro do prazo legal, antes do fato gerador acontecer de verdade, como a circulação da mercadoria, não tem essa multa específica. Exatamente. A multa quer pegar o cancelamento para esconder uma operação que já aconteceu, ou aquele cancelamento feito muito tempo depois, fora das regras. Isso exige que as empresas tenham processos e sistemas, assim, muito ágeis, muito rigorosos, para garantir que os cancelamentos legítimos sejam feitos no tempo certo. Qualquer falha nesse controle pode sair bem caro. Fica muito claro, depois da gente repassar esses pontos todos, a complexidade e o nível de exigência que esse novo sistema está trazendo. As multas são altas pra caramba e pegam desde falha de cadastro, que parece simples, até erro de processo complexo ou uso de tecnologia errada. Isso reforça demais o que o professor Guerra falou sobre a urgência de preparar as equipes, os sistemas. O tal imposto do desconhecimento, aquele que a gente paga por falta de preparo, esse pode ser realmente devastador para as empresas. Resumindo, então, os grandes pontos que a gente tirou dessa análise do PLP 1180/2024. Primeiro, a criação de um comitê gestor do IBS com uma autonomia e um poder de centralização que a gente nunca viu antes na administração tributária aqui no Brasil. Ele vai absorver funções-chave dos estados e municípios por IBS. Segundo, a criação de um regime de penalidades extremamente duro, com multas altas, calculadas muitas vezes sobre um tributo de referência, o que sinaliza tolerância zero com erro e omissão, mesmo sem intenção. E conectando isso com a necessidade de quem está buscando informação prática, né? A análise de fontes como a do professor Guerra deixa muito claro, a adaptação não é uma escolha. É necessidade de sobrevivência nesse novo cenário tributário. A conformidade vai exigir um investimento pesado em processo interno bem definido, atualização constante de cadastro, precisão cirúrgica na emissão e no tratamento de documento fiscal e um cuidado redobrado na escolha e na configuração dos sistemas de gestão dos sistemas fiscais. O risco financeiro do erro aumentou demais, exponencialmente. Isso levanta uma questão importante sobre o equilíbrio desse novo sistema. Exatamente. E aqui fica a nossa reflexão final, algo para a gente pensar depois daqui. Com tanta autonomia e tanto poder concentrados no comitê gestor, que vai criar norma, fiscalizar, arrecadar e até julgar administrativamente o IBS, quais vão ser os mecanismos práticos, aqueles ágeis e acessíveis, principalmente para o pequeno e médio contribuinte, para poder contestar uma interpretação, questionar um procedimento ou até apontar um possível excesso desse novo superórgão. Como garantir que essa autonomia toda, que foi pensada para trazer eficiência e padronização, não acabe criando na prática barreiras enormes para o exercício do direito de defesa e para a busca da razoabilidade na relação fisco-contribuinte, isso para além dos recursos formais, que a gente sabe que podem ser demorados e caros. Fica essa questão no ar. Como esse equilíbrio vai ser construído no dia a dia. E com isso, encerramos aqui esta análise mais aprofundada do PLP 108 e dos impactos que ele deve trazer muito em breve para a reforma tributária.